Tamo junto. Aleluia. Você vai deixar aí, não, pô? Mas eu deixo para você. Obrigado. Amém. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém. Oh, glória. Chegaram. Aleluia. Deus seja louvado. Queria agradecer vocês, né, pela oportunidade e também dizer para vocês com toda a franqueza do meu coração que eu queria ser pelo menos uns 10% do que o Thales falou a meu respeito. Mas está tudo bem, está tudo certo. O importante é que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Então, nós viemos aqui, claro, a gente não pode também esconder, porque não tem jeito, a cara condena, né? Mas também a gente não vai mentir para vocês. Foi cansativo? Foi, mas valeu a pena? Sim, né? Valeu a pena. E permitindo Deus, voltaremos quantas vezes for necessária. Deus precisa só permitir, né? Permitir, abrir os céus e falar assim: vai, meu filho. Amém? Em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Eu quero agradecer mesmo, todo o meu coração, pela recepção de vocês, por tudo que vocês fizeram por nós aqui, né? Eu não vou contar os detalhes, porque senão os irmãos vão ficar, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. É isso, pessoal. Querido, se você puder, fica em pé mais uma vez, por gentileza. A gente vai ler a Bíblia Sagrada. Eu quero ler com vocês 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. É uma passagem assim, um pouco conhecida, repito, de quem lê a Bíblia, né? Porque se não ler, não é conhecida, vai conhecer hoje. Mas está tudo bem. Leia a Bíblia Sagrada, irmão, em nome de Jesus Cristo. Não perca isso de vista, tá? 1 Reis 19, a partir do versículo de número 1 a seguir, está escrito assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: O que fazes aqui, Elias? Amém? Fecha os olhos, em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor do seu jeito, agradeça ao Senhor por você estar aqui, agradeça pela sua família, agradeça pelos filhos se você tem, agradeça pelo ar que você está respirando,
Agradeça porque você tem a oportunidade que muitos não estão tendo nesse momento como nós estamos tendo agora. Enquanto nós estamos aqui louvando ao Senhor, lamentavelmente, alguns por aí estão tirando a sua própria vida, ou tirando a vida de outros. E nós temos o privilégio de servir e adorar o nosso Deus. Pai, obrigado por essa oportunidade. Gratidão é a palavra do nosso coração nessa manhã, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Ebenezer, sempre será essa nossa palavra de gratidão ao Senhor. A Ebenezer, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor sempre nos ajudará, porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Essas pessoas que estão aqui, Deus, nenhuma delas pertence a nós, elas pertencem ao Senhor. E nós estamos aqui com o coração cheio de gratidão por ver tantas pessoas reunidas com um só propósito, de adorar o nome do Senhor. Mas nós também não podemos deixar, ó Deus, de ouvir a voz do Senhor através do Espírito Santo. E eu peço que, nessa hora, que esse pastor aqui possa desaparecer, Deus, e que o Espírito Santo possa fluir do seu jeito. Em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus. Eu não quero seguir apenas um roteiro, ó Deus, que foi preparado, mas eu quero seguir, ó Deus, a revelação do céu para o coração desse povo, para o coração dessa igreja, para que nós juntos, ó Deus, possamos avançar no Teu reino. E o nome de Cristo sempre será glorificado. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Querido, e ainda com seus olhos fechados, eu não sei se você pode, mas se você pode, eu quero convidar você a levantar as suas mãos ao Senhor e você cantar comigo assim: ao único que é digno de receber. Pode soltar sua voz que você sabe. A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Bem forte agora. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vem, Espírito Santo. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Obrigado, Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Bem bonito. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja exaltado, Senhor. Amém. Sente-se. Cantar não é o meu forte, mas tem hora que a gente dá um jeito, né? A gente tenta, pelo menos.
E louvado seja Deus que tem a ajuda de todos vocês, né? Graças a Deus por isso. Bom, irmãos, antes de começar a falar, eu queria mostrar para você algo que o irmão vai colocar ali no telão, se der certo. O que você está vendo ali? Eu queria que você refletisse nisso. Amém? Já deu para você pensar um pouquinho? Então vamos lá, vamos à palavra do Senhor nessa manhã. Eu quero falar um pouquinho exatamente a respeito disso, sabe? O que você está fazendo aqui? Pastor Felipe, ontem, o tema da mensagem dele é para onde você vai? É isso? Agora eu quero mostrar isso para você e para mim. O que você está fazendo aqui? Né? Vocês vivem numa terra onde a gente sabe que é uma terra que foi o berço, dos lugares mais importantes, né, a respeito da reforma protestante. Eu acho que não precisa nem falar muito a respeito disso, porque vocês já sabem muito melhor do que eu. Mas foi um dos lugares mais importantes a respeito da reforma protestante. Por quê? Porque alguém esteve aqui e ele sabia o que estava fazendo aqui. Não é? O tempo passou, essa pessoa já não está mais conosco, mas a pergunta ela continua ecoando aos nossos corações. O que você está fazendo aqui? Os meninos demorou para entender um pouquinho, né? A gente foi lá naquele esquema lá da cachoeira, um lugar frio, abençoado, vi neve pela primeira vez assim na minha vida, de pertinho, né? De pertinho assim, tipo, dá zoom no telefone e a gente vê lá na frente. Então foi de pertinho, mais ou menos de pertinho. Mas o que acontece? E eles foram me perguntando, qual vai ser o tema da sua mensagem? O que você veio fazer aqui? Qual vai ser o tema da mensagem? O que você está fazendo aqui? Na verdade, eu falei bem mineirão, né? O meu estilo mineirão. O que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui? Então, é um tema, assim, para nossa reflexão, irmãos, porque às vezes nós já entendemos o nosso propósito, já entendemos o propósito de Deus, já sabemos o que Cristo fez na cruz do Calvário em favor da nossa vida, já sabemos muito a respeito em questões teológicas, já sabemos também a respeito da igreja a qual nós congregamos. Nós sabemos de muitas coisas, mas às vezes nós ainda não sabemos o que nós estamos fazendo aqui. E isso veio ao meu coração para que a gente pudesse meditar, porque a nossa vida, ela sempre gira em torno de um propósito esse que não é nosso. Propósito que nasceu no coração de Deus, que Ele designou esse propósito para a vida da igreja. E quando se fala igreja, nós não estamos falando de um local, nós estamos falando de gente, de pessoas, né? Ele designou esse propósito para a igreja dele, para que a igreja dele soubesse o que ela está fazendo aqui. Sabe? É muito bom, é muito bonito nós ouvirmos palestras, mensagens, nós vermos histórias de homens que mudaram nações inteiras, né? Gerações, salvaram centenas e milhões
e milhares de pessoas, mas o nosso assunto não é com eles. O nosso assunto é conosco. E nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Vou bater bastante nessa tecla, porque eu acredito que Deus quer falar isso com a gente. E abrir o nosso entendimento a esse respeito. Sabe? O que você está fazendo aqui? Pastor, eu estou aqui para adorar a Deus, amém? Eu estou aqui porque Deus me chamou, amém? Estou aqui porque o Thaleson me liga todo dia, me manda mensagem, me enche o saco, fica falando, pegando no meu pé, e se eu não vim, no outro dia já está me ligando e já... O que você está fazendo aqui, irmão? O que você está fazendo aqui? Eu queria que você entendesse, não é em questões de ambiente, tá bom? Não é aqui na igreja. O que você está fazendo aqui? Não, o que você está fazendo aqui, nesse propósito onde o Senhor te plantou? O que você está fazendo? Você está executando ou você está fugindo? Nós vemos aqui o texto onde a gente leu, profeta Elias, né? Ele teve um confronto onde ele venceu pelo poder de Deus, e depois dele ter vencido pelo poder de Deus, ele recebe então uma ameaça a respeito daquilo. Uma mulher ameaçou ele e disse: amanhã, se eu não fizer com você o que você fez com os nossos profetas, né, eu juro pelos deuses que eu vou fazer isso. Você está lascado. O nosso jeito mineiro de falar é assim, tá? Não sei se vocês falam isso, acho que fala, né? Brasileiro é tudo brasileiro. Né? Nossa irmã ali é portuguesa, né? Portuguesa? Acertei? Tem mais alguém? Tem? Tá? Ali também? Portugal? Português, tá tudo certo. Então, vocês entendem o meu português? Então, o meu português não é muito bom, não, mas está tudo certo. Importante é você entender. Importante é você entender o que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração e ao meu. Sabe? Então, Elias recebe essa ameaça e a primeira atitude de Elias foi fugir para algum lugar. Ele fugiu, foi para o deserto. Lá no deserto, o anjo aparece para ele, apresenta para ele uma comida, uma bebida, e fala: come e bebe. Ele comeu, ele bebeu, e a Bíblia diz aí no verso de número 6, que ele viu aquela comida, ele comeu, bebeu, e no verso 7, ele, após ter comido, ele recebe uma ordem do Senhor, dizendo que o caminho dele era um caminho bastante comprido, para ele executar, né? Chamemos esse caminho de propósito de Deus para a vida de Elias, mas ele recebe essa ordenança do Senhor, e o que é que ele faz? Ele levanta, come, bebe e deita de novo, né? Porque a intenção dele era se esconder daquela realidade. Deus tinha um propósito com ele? Sim. Deus tem um propósito comigo, com você? Sim. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Até o ponto de que ele comeu, bebeu e ele começou a caminhar. Deus disse para ele: o seu caminho é muito comprido. Aí no versículo de número 9, a Bíblia diz que ele entrou numa caverna e passou ali a noite, e de repente vem a palavra do Senhor ao encontro dele, e Deus fala para ele assim: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Então, eu gosto muito de ministrar, às vezes, fazendo perguntas, porque perguntas faz a gente pensar, né? Perguntas mexem com a gente, e Deus, muitas vezes, usa a minha vida
para poder... vou tentar usar aqui do meu jeito, acho que você vai entender. Deus usa a minha vida, às vezes, para chacoalhar a alma das pessoas, para que as pessoas voltem ao propósito, sabe? O propósito original de Deus, que não é apenas a nossa salvação, não é apenas o eu aceitar a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. É eu querer ir além disso, porque existem pessoas também que o mesmo Senhor que morreu por mim e por você, Ele morreu também por essas pessoas, mas elas não entenderam. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor, ela está repleta de pessoas talentosas, pessoas que carregam a presença de Deus, que carregam o Espírito Santo, mas elas não sabem o que elas estão fazendo aqui, sabe? E muitos de nós acabam cometendo o mesmo erro que Elias cometeu, se é que eu posso dizer assim, né? Cometer o mesmo erro que Elias cometeu. E qual foi o erro que Elias cometeu? Primeiro, ele deu ouvidos a uma voz de ameaça. Ele deu ouvidos àquela voz de ameaça. Alguém manda esse recado para ele, né? A Jezabel. Você vai se lascar, Elias, porque você fez isso com meus profetas. Então, ele deu ouvidos a uma voz que ele não deveria ter ouvido. Se Deus foi capaz de trazer poder sobre a vida de Elias para ele vencer todos aqueles profetas, por que Deus não iria continuar dando poder para ele vencer uma ameaça como essa? Não é verdade? Então, eu não sei que tipo de ameaça você identifica na sua vida, sabe? Que tipo de voz você tem dado ouvidos, né? Eu não sei qual o tipo de voz. Talvez uma delas seja: você está muito cansado, vai se isolar, foge da realidade, vive longe de gente, porque gente não presta. O ser humano é complicado, ser humano é difícil de conviver. Não é assim que nós falamos? Ser humano, pelo amor de Deus, eu quero criar um monte de bicho, mas eu não quero lidar com ser humano. Deus chamou Adão para cuidar de bicho e colocar nome neles. Tá certo? Eu imagino isso, né? Eu posso pensar, tá bom, querido? Você não é obrigado a pensar igual eu, mas eu penso, sou meio doido assim mesmo, de pensar essas coisas. O relacionamento de Deus, talvez com Adão, não era assim, Adão falando: Senhor, eu preciso de uma bênção, sabe aquele mato lá? Então está muito grande, será que dá para o Senhor mandar um anjo ir lá e dar uma roçada naquele mato, para o mato, né, diminuir, porque eu estou aqui de boa, o Senhor falou que eu não vou trabalhar, então eu vou comer do que nascer da terra, então está tudo bem. O tipo de relacionamento de Adão com Deus não era de ficar pedindo igual a gente, né? Às vezes o nosso tipo de relacionamento é esse com Deus. A gente pede, e a hora que Deus pede, o que a gente faz? A gente vaza, né? Porque o que estamos fazendo aqui? Eu quero que você pense bastante nisso. E o tipo de relacionamento de Deus com Adão era assim: Adão, como é que chama aquele bicho ali? Que nome que você quer pôr nele? Ah, Senhor, aquele ali? Está parecendo tartaruga, né? Tá bom? Gostei, Adão, legal. Tartaruga, legal.
E aquele outro lá, pescoçudo, tamanho de pescoço, olha lá, Adão, para você ver. Que nome que você vai pôr? Acho que lá, girafa. Tá bom, girafa? O que é que o senhor acha? Girafa, Adão, tudo bem, gostei, né? E por aí vai, né? Então, particularmente eu acredito que Deus tinha esse tipo de relacionamento com ele, de colocar nome. E Deus se relaciona conosco também da mesma forma. E existem situações na vida da gente que talvez a única coisa que Deus queira que a gente faça é que a gente coloque nome, tá? Inclusive no pecado que a gente insiste em carregar. Ele tem que ter um nome. E ele precisa ser confessado pelo nome que ele tem. Não adianta uma pessoa mentir, tá? Vou usar isso como um exemplo, só para você entender. Não adianta a pessoa mentir o dia todo e chegar no final do dia, ela vai para o seu leito para dormir e ela diz: Deus, perdoa todos os meus pecados. Seu pecado tem nome. E ele precisa ser confessado pelo nome. Senhor, me perdoa porque hoje eu menti. Eu tinha que sair de uma situação e eu menti. Senhor, me perdoa porque eu estava à toa, né? Igual Eva, muito à toa, observando muitas coisas lá no jardim. E ela, de repente, ouve uma cobra falando com ela, uma serpente, né? Sei lá. Eu perguntei isso para minha filha um dia. Falei assim, se uma serpente falar com você, o que você faz? Ela falou, o quê? É perna para que te quero, meu filho. Eu, nem respondo, já sai correndo igual uma doida. E gritando, e chamando você ainda, pai. Então, tipo assim, irmãos, mas Eva deu ouvidos, né, a uma voz que ela não devia ter dado. E muitas vezes nós estamos na mesma situação, dando ouvidos a vozes que nós não devemos dar. Tudo bem, você fica cansado, todos ficamos, a gente cansa, a gente estressa, né? A gente fala besteira, fala, mas no relacionamento com Deus, isso precisa ter nome. Tá certo? Isso precisa ter nome. Senhor, foi isso que aconteceu. Foi isso. E isso precisa ser consertado. E isso não pode ficar para amanhã. E isso tem que ser consertado, é agora, é hoje. Porque tem nome. Mas às vezes o que a gente prefere fazer? Igual Elias, se isolou, tentou se isolar, né, na verdade, fez a tentativa, se isola, se fecha, começa a viver o seu mundo, e às vezes cresce, mas sabe como que cresce? Igual repolho. Você já viu como que o repolho cresce? Repolho não cresce para fora, repolho cresce para dentro. E tudo aquilo que cresce para dentro é perigoso. Não que o repolho seja, tá bom, irmão? Coma repolho, pelo amor de Deus. Mas ele cresce para dentro. É o jeito que ele tem para crescer. Mas nós não fomos criados para crescer para dentro. Nós fomos criados para crescer para fora. Amém? A igreja do Senhor não foi criada para viver o mundinho dela reunida somente numa sala todos os domingos e viver somente nós no nosso mundinho como repolho. Não, nós somos criados por Deus para, tudo bem, estamos aqui em comunhão,
mas vamos crescer para fora. Vamos abrir a nossa mentalidade, vamos abrir os nossos horizontes, vamos entender que Deus tem propósito com cada um de nós para salvar outras pessoas. Tá? E Deus vai salvar outras pessoas, como eu contei lá na casa do Thaleson, lá, né, no nosso primeiro dia. Deus usou o que estava no meu nível para me salvar, né? O drogado, o maconheiro, que estava fumando comigo lá no meio do mato, e Deus usou ele para me salvar. E pronto. Mas às vezes a gente prefere o isolamento. O isolamento vai fazer de você como repolho, fechado, cresceu para dentro. Aí você às vezes se fecha tanto que se você chegar na igreja, num ambiente como esse, e o irmão não te der a paz do Senhor, você se fere mais ainda. Você diz, Nicole hoje não me cumprimentou com a paz do Senhor. Ela está emburrada comigo, ela tem algo contra mim. Mas não é. Talvez ela não te viu, estava aqui, né, mexendo na Santa Ceia, arrumando as uvinhas ali. É de verdade? Se fosse, já ia comer um. Mas tá tudo bem. Depois, estou brincando. Depois, então, o isolamento provoca isso, irmãos. E de verdade, eu sinto Deus me incomodando para provocar você hoje. Eu quero te provocar. Em nome do Senhor Jesus, para que você saia daí de dentro. Para que você enxergue de forma diferente. Para que você entenda, querido, que propósito de Deus, ele só se concretiza na vida de pessoas que estão abertas para isso. Porque senão não se concretiza. Ontem foi falado que o pastor Felipe falou um pouquinho, né, de pessoas que são feridas dentro da própria igreja, pessoas que também ferem a igreja, mas elas não confessam isso, elas preferem viver o seu mundinho, preferem se isolar. Eu vou ficar na minha, é mais fácil, é melhor assim. Para de escutar esse tipo de voz, em nome do Senhor Jesus. Se por acaso isso vier ao seu encontro, clama pelo sangue de Jesus, porque ele tem poder. Amém? Amém. O sangue de Jesus tem poder e ele já te libertou, querido. Você é livre. O isolamento, ele vai fechando tanto a vida da pessoa que muitos entram na depressão, na opressão e vivem o seu mundo. Sem força, sem coragem, sem determinação para nada. Sabe? Sem saber o que veio fazer aqui. Infelizmente. Sabe? Aí continua ouvindo vozes. Ninguém liga para você. O seu caminho é se isolar mesmo. Olha a sua situação. Você está deprimido. Você está oprimido, você está cheio de problema, cheio de defeito, você não é nada, você não é ninguém. Sabe o que você deve fazer? As vozes falando, se mata, tira a sua vida, não compensa viver. Para que você está insistindo em viver? Não compensa ir na igreja. O que você vai fazer lá? Você vai ouvir o pastor Thaleson de novo, né? Pastor Thaleson, marrento, ele era marrento. Não, em nome de Jesus, querido, mude isso dentro de você hoje. Os meninos brincam, pegou a chave, pegou o código, pegou não sei o quê. Peguei foi tudo, irmão, peguei tudo. Peguei a chave, peguei o cadeado, peguei o código, peguei tudo e falei assim, Jesus, eu estou jogando isso fora. Porque eu não quero chave, não quero código, não quero cadeado, não quero nada que fica me prendendo, porque eu estou aqui, porque eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Amém?
Tive inúmeras oportunidades e motivos para sair da presença de Deus, para abandonar o ministério, para sair da igreja. Tive inúmeros motivos para isso. Mas eu sempre carreguei isso aqui, ó. O que você está fazendo aqui? Eu não estou aqui para viver para mim. Eu estou aqui para viver para Ele. Amém. Eu não estou aqui para viver por aquilo que Ele me oferece. Eu estou aqui para viver por meio dEle. E a gente precisa entender isso com clareza, irmãos. Porque as vozes estão por aí. E elas estão falando. Né? Sempre falando. E uma das vozes que todos nós, eu acredito, escuta é: as suas lutas nunca acabam. Ainda vem uns enviados do cão, né? E fala assim: suas lutas nunca acabam. Cadê o seu Deus? Que Deus é esse que você está servindo? Você sai de uma luta, entra no outro, tem um problema, entra no outro. Que Deus é esse que você está servindo? É hora de você saber o que você veio fazer aqui, ou o que você está fazendo aqui. Numa hora como essa, você ter respostas dizendo assim: eu estou aqui porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém. Aleluia. Todo mundo conhece a história de Jó, né? A esposa dele diz: maldiçoa seu Deus e se lasca. Morre, rapaz. Você está sofrendo para quê? Oh. Não, mulher, faz não. Você está falando igual uma doida. Você pirou, é? Virou a cabeça, mulher? Nu eu saí lá do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para o pó da terra, e está tudo certo. Que o nome do Senhor seja louvado por tudo isso. Eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos. Então, querido, a nossa intenção muitas vezes é: as coisas precisam dar certo na minha vida. Mas eu entendi algo, que eu tenho carregado isso para mim também. Que às vezes até aquilo que dá errado, dá certo. Porque aquilo que deu errado para mim, deu certo para Deus. Você entende isso? Deu errado para mim, mas deu certo para Deus. Porque Deus sabe o que faz. Amém? Deus sempre sabe o que faz. Então, que tal a gente parar de ouvir essas vozes e cometer o mesmo erro do nosso irmão Elias, né? Que ele cometeu de tentar se esconder dentro de uma caverna? Que tal a gente voltar para o Deus que nós conhecemos, que nós falamos tanto que o amamos, né? Principalmente por meio de canções. Aqui eu não sei se vocês cantam essa canção, mas lá no Brasil canta muito uma canção que é muito linda, né? Eu só sei um pedacinho, que diz assim: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Aí eu fico pensando assim: será? Pode falar isso? Pode, né? Será? Os meninos estão assim agora. Será? Às vezes eu não estou sabendo nem o que eu estou fazendo aqui, irmão. E estou falando: eu estou gastando a minha vida. Eu falo assim: rapaz do céu, mente não, homem. Você está mentindo cantando, cara. Não é pecado cantar essa música, amém, irmãos? É uma inspiração, é uma música, na minha opinião, algo maravilhoso, tá? Não estou criticando a música, eu estou criticando a mim, que muitas vezes canto isso, mas isso não é verdade na minha vida, ok? É só isso. Isso precisa ser uma verdade na minha vida.
Tá? Então, que tal a gente fazer uma troca? Ao invés da gente ouvir a voz, você está muito cansado, a gente ouvir a voz, por gentileza, Mateus capítulo 11, versículo 28. Que tal a gente ouvir essa voz aí? Está vendo lá? Sair da frente, senão você não vê, né? Tamanho de homem dele. Que tal você ouvir essa voz? Está cansado? Venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, os saciarei. Cada tradução aí tem a sua, está tudo certo. E às vezes a gente dá voz para aquilo que não é verdade, dizendo: você está muito cansado, você está estressado, você está depressivo, você está não sei o quê. E às vezes a gente não dá ouvidos a essa voz aí. Vinde a mim, cara, você está cansado? Vinde a mim. Irmãos, nós às vezes vamos para o feed do... Falando certo? Você que entende esse trem. Eu não entendo, não. A gente vai para o feed lá do Instagram e fica assim o dia inteiro, né? Aí tem uns que interessam. Opa, peraí, esse aqui eu... Não, perdi o feed. Poxa vida, agora tem que atualizar tudo de novo. E assim, a gente vai para ele, mas a gente não vai para ele. Você entende? Aí a gente chega na igreja e tem a cara de pau de cantar. Eu estou gastando a minha vida. Tá nada, rapaz. Você está dando ouvido ao cansaço, você está dando ouvido à sua vida de repolho, está crescendo para dentro, está se permitindo se contaminar, contaminando a você mesmo, dizendo: eu não presto mesmo, eu sou um Zé Ninguém, um miserável. É sim, todo mundo já sabe disso, irmão, mas você não precisa ficar falando. Você entende? Deus já sabe disso também. Parece que a gente fala isso para Deus, para convencer Deus, para Deus ter misericórdia da gente. Irmão, Deus já sabe que nós somos miseráveis. Mas a nossa Bíblia ensina que Deus, Ele é tão misericordioso, tá? Misericordioso. O que é isso? Deus, Ele entra na nossa miséria para fazer nova todas as coisas. Você entende isso? Então, um ser tão miserável como nós somos, existiu alguém tão poderoso que conseguiu entrar lá na nossa miséria. Assim, eu vou entrar na sua miséria, eu vou te tirar dessa caverna. Você só vai ficar aí se você quiser, mas vem a mim. Vinde a mim, você está cansado? Não dê ouvidos a essa voz, cara. Vinde a Ele, vai para o seu quarto, vai fechar a porta, vai chorar nos pés de Jesus, vai falar: ô Jesus, agora está aqui, eu não quero pôr nome de bicho, nem de nada, é dos meus pecados mesmo. Falei um tanto de besteira, xinguei meu marido ontem, xinguei minha mulher, xinguei meus filhos, bati neles sem precisão. Meu Deus do céu, quis brigar no trânsito, né? Queria enforcar o outro ali que parou na minha frente, não saía nunca, o sinal abriu, fechou de novo e o cara permaneceu. Eu quase desci do carro para pegar ele, falei: ô amigo, ajuda aí nós aí, né? Tô atrasado, poxa, o cara tá... Você entende? Vai para ele, irmão. Vai para ele, querido. Jesus nos ensinou isso com muita clareza em Mateus 6, né? 6, que ele fala para entrar para o quarto. Eu confirmo ali, irmãos, que o Felipe é Bíblia ambulante. Eu já sou uma Bíblia que já está ambulante também, mas tá bom, você já entendeu. Vou falar não. Vamos dar continuidade aqui, que vai ser mais, acho que mais importante. Você está cansado, você está depressivo. Que tal a gente ir para 2 Coríntios, capítulo 4? É muito grande. Mas eu queria ler um pedacinho. 2 Coríntios 4, versículo 8. Olha lá o que está escrito. Deixa eu sair da frente aqui. E vou tentar enxergar daqui. Em tudo somos... O que lá, irmãos? Somos o quê?
atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Meu Deus do céu. Levamos sempre no corpo. É porque está dando reflexo aqui, viu, gente? Por isso que eu estou fazendo assim, atrapalhando você, né, irmão? Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste no nosso corpo. Olha o propósito aí. A vida dele se manifeste no seu corpo. Podemos entender corpo como igreja, porque somos todos membros de um só corpo, e podemos entender também que a nossa vida pessoal, eu posso pensar, amém? A nossa vida pessoal, porque levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste, a vida dele, faltou o dele, se manifeste em nosso corpo. Então é a vida dele. Aí sim, querido, você vai cantar, é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Aí ele vai falar, agora sim, aí deu certo, porque a minha vida está se manifestando na sua. Aí sim, você não deu mais ouvidos à depressão, você deu ouvidos à minha voz. Agora sim, ei, Elias, você conseguiu sair da caverna. Às vezes eu imagino Deus falando, graças a Deus ele saiu da caverna. Deus falando, graças a Deus. Você não serve para nada. Essa é a voz que talvez a gente mais ouve, né, na terra. Filipenses 4,13, querido, por gentileza. Eu já estou encerrando, tá, irmãos? Em nome de Jesus, que nós temos que ir embora. O que está escrito lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece não é o dinheiro. Quem te fortalece não é os bens materiais. Quem te fortalece não é a igreja bonita. Quem te fortalece não é a sua beleza. Quem te fortalece não é o seu penteado novo. Quem te fortalece não é a sua roupinha nova. Quem te fortalece não é a sua sabedoria. Quem te fortalece não é a sua teologia. Quem te fortalece não é o seu conhecimento. Quem te fortalece não é o seu grau de nível de sociedade. Quem te fortalece é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que te fortalece. Amém? Então é isso. Então quando essa voz vinha ao seu encontro, querido, você não serve para nada. Cita isso aí pelo menos, poxa. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente não, é modo de falar, tá, irmãos? Eu não faço isso não. Mas às vezes tem pessoas que usam isso aqui para falar assim, eu posso tudo, pastor, porque está escrito, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo, eu posso peitar esse mundão, eu posso, você pode mesmo, irmão. Mas também você pode deixar de entrar no céu por causa disso. É duro esse discurso, mas é a verdade. Tá? E para encerrar, irmãos, Mateus 11, verso 29 e 30, você já pôs lá o 28, mas eu peço para pôr o 29 e o 30, por gentileza. Quando você escuta aquela voz assim, as suas lutas nunca acabam. Né? Você entra numa, sai de uma, aliás, e entra noutra. Sai de uma, entra noutra, sai de uma e entra noutra. Que tal ouvir essa voz aí? Além de vinde a mim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém?
As lutas nunca acabam, pastor. Oh, irmãos, vai acabar um dia. Amém? Um dia vai acabar, nós estaremos lá com Ele. E vai acabar. Enquanto você estiver aqui na terra, eu sinto muito, não vai. Não vai, porque a gente caça. É ou não é? O cara tem que andar 120, o cara quer pôr 140, a gente caça. É, tá? Você não faz isso não, né? Graças a Deus, ele converteu, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Então, as lutas não acabam aqui na terra, irmãos. Mas como nós sabemos em quem nós temos crido, elas um dia vão acabar. Em nome de Jesus. Então, enquanto isso, a gente precisa assumir esse tipo de voz aqui, para a nossa vida. Espera aí, eu estou ouvindo uma voz diferente. Epa, essa voz não é do meu Deus, porque a voz do meu Deus diz que o jugo dele é suave. A voz do meu Deus diz que o fardo dele, ele é leve. Aleluia. Amém. Servir a Deus não é peso. Cumprir propósito de Deus na terra jamais pode ser um peso na nossa vida. Porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Se você está ouvindo algum tipo de voz diferente disso, aconselho você a rever o seu repolho. Corta esse trem no meio, pelo amor de Deus. Faz ele crescer para fora, arranca uns miolos lá de dentro. Dá um jeito, arruma um jeito. Mas vem para a palavra, irmão. Sabe? E para encerrar de verdade, para concluir, irmãos, muitas vezes nós cometemos os mesmos erros de Elias, sabe por quê? Porque nós insistimos, somos teimosos em não querer ouvir a voz de Deus. Aonde está a voz de Deus, pastor? Já prestei atenção, já parei, já fiz, como é que chama aquele negócio que eles cruzam as pernas assim? É yoga? Yoga que fala? Yoga? Sei falar isso não. Yoga. Mas gostei, irmã. É yoga. É yoga. Tá tudo certo. Vou fazer a meditação aqui para ver se eu escuto a voz de Deus. Irmão, a voz de Deus tá tão fácil de ouvir. Tão fácil de ouvir a voz de Deus, irmão. Ela está nas nossas mãos. Nós trazemos ela para a igreja todos os domingos, todos os dias que a gente se reúne, a gente traz a voz de Deus junto com a gente. A grande questão, sabe, é que o detalhe de tudo é que, infelizmente, parece que a gente tem preguiça de querer ouvir a voz de Deus. A gente tem preguiça. Às vezes, alguns entendem a voz de Deus como peso. E outros querem ouvir a voz de Deus através de alguém que é igual a nós. Eis que te digo. Não é? Deus está mandando te dizer. Né? Ah, tem um profeta novo aí na cidade. Vou lá. Revela o CPF. Eu revelei o CPF do Thales. Vocês querem saber? Não? Quer? Pode. Essa parte foi brincadeira que eu fiz com ele, irmão. Deixa para lá. Vamos entrar nessa questão, não. Mas às vezes a gente tem preguiça de ouvir a voz de Deus. Aí se você não ouve a voz de Deus, você vai ouvir outras. Principalmente a voz do capeta. Né? Como diz nosso irmão, pastor Cláudio Duarte. Capeta não, lapeta. Porque ele não tem que ficar cá, ele tem que ficar lá, né? Lapeta. Ele fala isso brincando, né? E é uma grande realidade. Muitas vezes nós ouvimos a voz dele, né? Preferimos ouvir a voz dele. Rejeitamos aquilo que Deus está falando conosco muitas vezes. Mas hoje, a minha oração é que eu e você saia daqui com essa palavra, nessa conferência, né? Conferência nada mais é do que a gente conferir
a nossa própria vida, tá bom, irmão? Conferência não é para você olhar para a vida do seu irmão, não. Conferência é para você olhar para você mesmo. Como eu estou em Deus? O que eu estou fazendo aqui? Isso é conferência. Eu tenho que olhar para mim e não olhar para você. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Falar assim, será que do jeito que eu estou tá bom? Será que tem espaço para melhorar? Será que eu preciso melhorar? Mas o que a gente faz? A gente quer olhar sempre para a vida do nosso vizinho, né? Do parceiro, da parceira. A gente quer olhar para a vida dele. E quando a gente olha para a vida do outro, sabe o que a gente faz? A gente começa a ressuscitar defunto que já foi enterrado há muito tempo. Irmão, o único defunto que eu tenho entendimento que Jesus ressuscitou, que está registrado na Bíblia, é um defunto chamado Lázaro. Mas esse defunto, Jesus ressuscitou ele com um propósito desse defunto testemunhar a grandeza de Deus. Jesus não ressuscitou aquele defunto para prejudicar a família de Lázaro. Ele não ressuscitou aquele defunto para mostrar que ele era capaz. Ele não ressuscitou aquele defunto para fazer as pessoas julgar aquele defunto. Ah, seu miserável, você voltou, né? Era isso que eu precisava, que você voltasse mesmo para me acertar as contas com você, seu Lázaro. Você achou que ia escapar de mim? Não, irmãos. Jesus muitas vezes permite com que... Ele permite, às vezes, né, a gente levantar alguns defuntos na vida da gente. Mas não é para você acusar o seu irmão. Não é para você condenar o seu irmão. É para você testemunhar. Olha, esse defunto aqui, ele já existiu, ele já foi enterrado, mas hoje ele não existe mais. Porque ele não faz mais parte da nossa vida. Você entende? Aí sua vida vai funcionar, irmão. Seu lar vai funcionar, sua família vai funcionar, seu ministério vai funcionar, né? Tudo vai funcionar. A partir do momento que a gente parar de dar ouvido a essas vozes e dar ouvido à voz de Deus. Amém? Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Gentileza. Quero orar com você, já vou passar para o Thaleson, para ele estar conduzindo a gente aí. É você mesmo? Vamos orar, irmãos. Eu aprendi que quando eu estou na presença de Deus na igreja, eu não devo ser um crente pá. O que é crente pá, pastor? Vocês sabem o que é uma pá, né, gente? Pá é aquele negocinho assim que o cara usa para jogar a terra para lá. E vai jogando a terra, né? Ou para encher o carrinho. Não sei se aqui tem isso, que é mais moderno. Deve ter, não é possível. Então, eu aprendi que eu não devo ser um crente pá, que joga tudo para os outros. Ah, fulano tinha que estar aqui para escutar isso. Não. Você tinha que estar aqui. Não era o fulano. Era você mesmo. Deus quis que você estivesse aqui para escutar essa palavra. Eu aprendi que eu devo ser um crente enxada. O que a enxada faz? A enxada você não empurra assim, né? Igual a pá, né? A enxada, geralmente você arrasta para o seu lado. Fala assim, opa, vem cá. Chachola? Chachola? Sei o que é isso, não, é enxada. É enxada, chachola. Você puxa a chachola para o seu lado. Chachola. Vem, chachola. Eu nunca vi essa palavra, gente. Eu tô achando até engraçado. Caramba, meu Deus do céu, chachola. Vou chegar lá aí que eu vou falar. Você tem uma chachola aí, irmão? Aleluia. Puxa para o seu lado, irmão, em nome de Jesus. Fecha seus olhos, olhe para dentro de si. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós te damos graças porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Se o Senhor nos repreendeu hoje, Pai, de alguma forma, ou se o Senhor
trouxe alívio para nós a respeito dessa palavra. Em todo caso, Senhor, seja um puxão de orelha ou seja um alívio que o Senhor trouxe, nós te rendemos graças, gratidão, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Só podemos te louvar, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus, toda honra e toda glória damos a Ti. Que eu e meus irmãos saiamos daqui dessa conferência tratados pelo Espírito Santo e possamos, ó Deus, ao sair daqui, não apenas ser mais uma palavra ou mais uma ministração, mas que seja um divisor de águas nas nossas vidas, ó Deus, entre o nosso antes e o nosso depois. Em nome de Jesus Cristo nós oramos te agradecendo, em nome de Jesus. E palmas para o Senhor. Thales.